Lição número 1, a parte de sexta-feira, falando sobre a criação. Tudo que Deus fez foi de forma maravilhosa e o estudo mostrou que esse aprendizado pode nos tornar assim gratos a Deus pela criação do nosso mundo, pela nossa criação e por tudo que Ele fez para a nossa felicidade. Deus tinha um propósito definido, não fez o mundo como um passatempo, mas fez para que as pessoas pudessem perceber que havia um propósito definido na criação. Os mundos em redor se tornaram espectadores daquilo que Deus estava fazendo. O amor divino demonstrado naquilo que Ele estava realizando. E esse amor é demonstrado hoje na nossa manutenção e também quando nós vemos a criação se renovando a cada momento pelo poder divino. Um hindu perguntou para um cristão: o Deus de vocês é uma mulher? O cristão disse: não, por que você questiona sobre esse ponto? Ele disse: não, é que quando eu vejo os cristãos falando do Deus de vocês, eu vejo que Ele cuida tão bem de vocês, que Ele faz tanta coisa, que Ele criou o mundo, que Ele traz felicidade, que Ele dá sustentação, que Ele dá proteção. E é como se fosse uma mãe cuidando dos filhos. Por isso que eu estou perguntando, porque o nosso Deus não liga para a gente. Nós somos assim apenas seres que estão em níveis, em castas, e não temos assim muita opção. Nascemos nesse nível e vamos ficar para sempre nesse nível. Não é um Deus que cuida de nós, mas o Deus dos cristãos é um Deus que cuida. Aquele cristão disse: meu amigo, o senhor tem razão, o nosso Deus é um Deus que cuida, mas é um Deus amoroso. Eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia o registro de como Deus criou o mundo e nos criou e como Ele cuida de todos nós. E assim, mais um coração entregou-se a Jesus e entregou-se à admiração e à adoração do nosso Deus Criador. Por isso que no estudo da semana nós vimos que Deus criou tudo com uma satisfação de perfeição que fez com que Ele dissesse: isso é bom, e isto era muito bom, tornou-se muito bom. Isso é uma expressão de quem assim tem satisfação com aquilo que está fazendo. Zeuxis era um grande pintor grego e ele fez assim uma pintura de um rapaz segurando uma bandeja de uva. E era tão perfeita aquela figura que os pássaros vinham tentar bicar as uvas que estavam pintadas ali naquela bandeja. O rapaz que serviu de modelo disse: senhor Zeuxis, que maravilha, o senhor conseguiu a perfeição. Ele disse: não está perfeita. Como não, senhor Zeuxis? Olha, os pássaros até vêm tentar bicar as uvas que estão pintadas na tela. Ele disse: se fosse perfeita, eles teriam medo de se aproximar das uvas, porque a sua figura estaria tão real que os pássaros não se aproximariam. Deus, Ele não tinha nenhum defeito a ver na criação que Ele fez. Por isso, nosso Deus se tornou, assim, um Deus perfeito naquilo que Ele fez. Estudamos que a criação da humanidade teve um propósito definido no plano divino, que era tornar essas pessoas, ou a humanidade, feliz no mundo que Ele havia criado. Primeiramente, por terem um mundo belo e de forma assim contínua, teriam a presença de Deus, a presença do Senhor como companhia. A perfeição da criação foi coroada com a criação da mulher. Deus criou então o homem e criou a mulher para que os dois pudessem ser assim, seres maravilhosos que pudessem multiplicar-se e encher a terra de seres perfeitos. Olha que bênção maravilhosa. Deus deu ao ser humano assim o dom da procriação, para que eles pudessem criar seres perfeitos através ali daquilo que Deus colocou como sendo o matrimônio, a conjugação de dois corpos que pudessem se tornar uma só carne. Algo assim maravilhoso. Então, uma conjugação de elementos que com certeza foi planejado por Deus em cada detalhe. E realmente, quando você vê a gestação de um ser humano, ou seja, a criação de uma nova pessoa, é algo espetacular. Como é que o cérebro é criado no ventre materno, como a visão é formada, como a perfeição das células são assim adaptadas, é algo assim maravilhoso. O sistema neurológico do ser humano criado no ventre materno, algo assim que nos impressiona. Só um Deus perfeito poderia criar algo tão perfeito como sendo a reprodução humana, dependendo nunca de um ser só, mas de dois seres. Seja com a mesma ideia, com a mesma finalidade. Então Deus foi perfeito nesta parte da criação do homem e da mulher. Depois
Deus então criou um tempo na semana para que as pessoas pudessem adorar, descansar e pudessem refazer as forças físicas, mentais e espirituais. O sábado foi uma ilha no tempo para que o ser humano pudesse adorar a Deus. E o sábado nos faz lembrar que um dia, no futuro, todo sofrimento acabará e o ser humano entrará num descanso eterno. Como se todos os dias fossem um sábado, porque terão a presença do Senhor. E de um sábado a outro, diz Isaías, Deus pediu que ele escrevesse, virá toda a carne a adorar perante mim. Ou seja, uma adoração universal, algo espetacular. Deus fez o sábado já com um pensamento no futuro, já que o pecado entrou para estragar o plano original, mas Deus tinha um plano B, o plano de restauração, e ele vai trazer tudo de forma original outra vez. Deus também fez o ser humano para o trabalho. Criou uma atividade para que o ser humano pudesse, então, exercitar-se. É muito importante o exercício para que a pessoa possa, então, ter condições de ter vitalidade. Nós percebemos que quando a pessoa não se movimenta muito, quando ele chega numa certa idade, ele está com dores em todas as partes do corpo porque não se movimentou. E aqueles que se movimentam, nós percebemos que tem muito mais vitalidade. Então o exercício é muito importante, o trabalho é importante para o ser humano, tanto de forma cognitiva como da parte física e mental também. É muito importante a pessoa ter uma ocupação, porque senão ele vai, assim, hoje, com o pecado, como diz o ditado popular, mente desocupada é a oficina de Satanás. Então é importante a pessoa se exercitar. Deus deixou o homem para cultivar o jardim e o guardar. Então nós temos hoje que pensar que Deus nos deu o mundo para cuidar, Deus nos deu a alimentação para que nós possamos balancear e Deus nos deu os relacionamentos com as pessoas, com as esposas, com as filhas, com os filhos e com as outras pessoas em redor. Tudo isso são atributos divinos que Deus nos deu através da criação. E Ellen White diz que é bom que o ser humano se movimente. Ela diz aqui no livro Meditações Matinais, que foi transcrito do livro A Ciência do Bom Viver, página Meditações Matinais 2002, na página 35, diz assim: o paraíso deleitava os sentidos do Santo Par, mas isso não era suficiente. Deviam eles ter algo que pusesse em ação o seu maravilhoso organismo humano. Assim, tão logo foram criados nossos primeiros pais, Deus lhes indicou um trabalho. Deviam achar ocupação e felicidade ao cuidar das coisas que Deus havia criado, tendo suas necessidades abundantemente supridas com os frutos do jardim. Deus, então, criou as atividades para que o ser humano pudesse, então, ter mais saúde, mais vitalidade. Outro dia eu estava numa fila de banco e vi, então, um senhor conversando, o outro disse assim: Magé, como é que tá, Magé? Você está ficando mais gordo? Você não estava fazendo exercício, rapaz? Não estava jogando bola todo domingo? Então, disse ele, eu fui no médico, o médico disse assim: olha, seu Magé, é melhor que o senhor, em vez de jogar bola, o senhor faça corrida. É muito mais contínuo, você vai ter um pouco mais de rendimento corporal. Então eu aconselho o senhor, em vez de jogar 4 horas de bola num domingo e cansar-se assim, de forma a estressar o corpo, o senhor então faça corrida todos os dias. E caminhar é melhor do que correr. Então ele diz assim: eu imaginei, se correr é melhor do que jogar bola, e se caminhar é melhor do que correr, então ficar sentado é melhor do que caminhar. Então estou ficando sentado todo dia em casa. É melhor, por isso que eu engordei um pouco. O outro amigo disse: pai, você entendeu errado aquele que o médico disse. Você tem que se movimentar, senão você vai virar uma porca gorda do jeito que você está aí, desse jeito. A banha já caindo, já está quase 140 quilos. Disse: é mesmo, rapaz, eu vou voltar a me exercitar como o médico falou. Então, o exercício físico é muito importante para o ser humano. Por isso nós louvamos a Deus pela criação, pelas instruções que Ele nos deu, pelas obrigações que Ele nos deixou e pelos presentes que Ele nos deu. Ele nos deu o mundo para viver a vida, Deus nos deu, assim, nossos alimentos para que nós possamos, assim, balancear e nos alimentar de forma adequada, e Deus nos deu os relacionamentos que sem eles nós não vivemos direito. Nós não somos seres assim, ermitões, ou seja, nós não conseguimos viver sozinhos. Precisamos de pessoas ao nosso redor. Deus abençoe, que haja uma bênção na compreensão da lição da criação e que haja gratidão do nosso coração
pela criação do nosso mundo, pela criação das criaturas. Deus abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana, falando da criação, do seu poder maravilhoso. Fez tudo de forma perfeita. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor nos deu o dom da vida. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Fica com Deus. Tenha uma sexta-feira abençoada de preparação e um sábado feliz na igreja juntamente com nossos irmãos. Não fique em casa, vá para a igreja, hein? Fica com Deus.